Relato 1. A Noite do Coveiro. O vento frio soprava forte entre os túmulos, fazendo as velas se apagarem. O velho coveiro, Antônio, ajeitava o chapéu gasto enquanto terminava o último enterro do dia. O cemitério de Santa Aurora era antigo, esquecido, rodeado por árvores retorcidas que pareciam vigiar quem entrava. Antônio trabalhava ali há mais de 40 anos. Conhecia cada lápide, cada canto, cada som que o silêncio podia esconder. Mas naquela noite havia algo diferente. Desde que o sol se pôs, ele sentia que estava sendo observado. A pá pesava mais que o normal. O ar parecia parado, como se o tempo tivesse medo de seguir. Quando terminou de jogar a última pá de terra, ouviu um som. Um arranhar baixo, vindo do caixão que acabara de enterrar. Ficou imóvel, os olhos fixos na terra fofa. Pensou ser apenas um rato, mas o som continuou. Era ritmado, como unhas batendo na madeira. O coração começou a acelerar. Antônio engoliu seco, limpou o suor da testa e deu um passo atrás. Então veio o segundo som. Uma voz fraca, abafada, um sussurro desesperado saindo debaixo da terra. Me tira daqui! O coveiro caiu de joelhos. Por um instante, achou que estava enlouquecendo, mas a voz se repetiu. Mais clara, mais perto. Por favor, me tira daqui! Antônio olhou em volta. O cemitério estava deserto. Nenhuma alma viva. Apenas as sombras dançando entre os túmulos. Pegou a pá e começou a cavar. A cada golpe, o som ficava mais alto. A madeira do caixão gemia, como se alguém lá dentro tentasse empurrar a tampa. Quando finalmente abriu, respirando ofegante, não havia ninguém. Só um espelho, pequeno, antigo, manchado pelo tempo. Ele o ergueu, confuso. No reflexo via a si mesmo, mas algo estava errado. Os olhos refletidos eram diferentes, mais fundos, mais escuros, e sorrindo. Assustado, jogou o espelho no chão. O vidro se quebrou e o som ecoou como um grito. Então, o vento parou. Tudo ficou em silêncio. De repente, o sino da capela tocou. 3 vezes. Antônio sabia que não havia ninguém para tocá-lo. Olhou na direção da torre e viu uma silhueta parada ali. Um homem de terno preto, chapéu na cabeça, o rosto coberto pela sombra. Ele apenas apontava para o coveiro. Antônio tropeçou para trás, tentando correr, mas os portões do cemitério estavam trancados. Empurrou, chutou, gritou. Nada. Quando se virou, as covas começaram a se mexer. A terra pulsava, como se respirasse. E então, as mãos começaram a surgir. Mãos esqueléticas, sujas, pegajosas, saindo, os mortos estavam se levantando. Homens, mulheres, crianças, alguns ainda com pedaços de roupa, outros apenas ossos cobertos de lama. Eles o cercaram em silêncio, formando um círculo. Os olhos, ou o que restava deles, brilhavam com um pálido tom azulado. Antônio gritou, mas sua voz se perdeu no vento. No meio da multidão, ele viu um rosto familiar. Era o da esposa, morta há mais de 20 anos. Ela olhava sem expressão, os cabelos molhados grudados no rosto. Deu um passo à frente e sussurrou. Está na hora, Antônio. Você ficou aqui tempo demais. Ele chorava, tremendo, negando com a cabeça. Tentou correr, mas os mortos se abriram em um corredor estreito, levando-o de volta até a cova que havia cavado. O buraco agora estava aberto novamente, como se esperasse por ele. O homem de terno apareceu atrás. A voz dele era profunda, arranhada, ecoando no peito de Antônio. O velho tentou resistir, mas sentiu mãos frias o segurarem pelos tornozelos. Eles o puxaram devagar, enquanto ele gritava e arranhava a terra. O espelho quebrado, um reflexo, o coveiro sorria. Quando o último pedaço do seu corpo desapareceu no buraco, o vento cessou.
As covas se fecharam sozinhas. O sino tocou uma última vez. Na manhã seguinte, o novo funcionário do cemitério encontrou uma lápide fresca. Não lembrava de tê-la visto ali antes. O nome gravado era simples, mas o frio que saía dela era indescritível. Aqui jaz Antônio dos Santos, que cavou a sua própria cova e nela descansou. E dizem que em noites de vento, se alguém passar perto do portão de Santa Aurora, ainda pode ouvir o som de uma pá cavando bem lá no fundo do cemitério e uma voz rouca murmurando entre os túmulos: só mais um enterro, só mais um. Relato 2. O Homem do Retrato. Eu sempre gostei de colecionar coisas antigas, móveis, quadros, relógios, qualquer objeto que tivesse uma história por trás. Achava fascinante imaginar quem o usou antes de mim, o que viveu, o que sentiu. Mas tudo mudou no dia em que eu comprei aquele retrato. Era um quadro grande, emoldurado com madeira escura, mostrando um homem de expressão severa, roupas antigas, provavelmente do século XIX. O vendedor do antiquário me disse que veio de uma casa abandonada no interior do Paraná e que ninguém sabia quem era o retratado. Eu achei que isso tornava o quadro ainda mais interessante. Paguei, enrolei em jornal e levei para casa. Desde o primeiro momento em que eu pendurei aquele quadro na parede da sala, alguma coisa ficou diferente. O ambiente parecia pesado. Eu não sei explicar. Era como se o ar ficasse mais denso, como se alguém estivesse sempre ali, observando. Na primeira noite, enquanto eu assistia à TV, jurei ver o reflexo dos olhos dele se movendo na tela desligada. Pisquei, olhei de novo, tudo normal. Convenci a mim mesmo de que era só cansaço, mas as coisas começaram a piorar. Toda madrugada, por volta das 3 horas, eu acordava com um som leve de batidas vindas da sala. 3 toques, sempre no mesmo ritmo, como se alguém estivesse pedindo para entrar. 1, 2, 3. A primeira vez, pensei que fosse o vento. A segunda, imaginei que fosse algum móvel rangendo. Na terceira noite, eu levantei, decidido a descobrir o que era. Quando cheguei na sala, o som cessou. O quadro estava no mesmo lugar, mas algo estava errado. O homem parecia ter mudado de posição. Sua cabeça, antes erguida, agora estava ligeiramente inclinada, e os olhos pareciam olhar diretamente para mim. Passei os dias seguintes tentando ignorar. Continuei trabalhando, fingindo que era tudo coisa da minha mente. Até que um domingo à tarde, recebi uma visita. Era a minha vizinha, Dona Lúcia, uma senhora que morava no andar de cima. Assim que entrou, ela ficou pálida. Meu Deus, onde você conseguiu esse retrato? Contei que era de um antiquário, e ela respondeu com a voz trêmula: esse homem, eu já vi ele. Ele morava na casa da minha avó quando eu era menina. Ele se matou lá dentro. Dizem que amaldiçoou quem tentasse apagar a lembrança dele. Fiquei gelado. Ri de nervoso. Tentei mudar de assunto. Mas quando olhei para o quadro de novo, o olhar do homem parecia diferente. Era um sorriso quase imperceptível, como se ele estivesse ouvindo tudo. Naquela noite, não consegui dormir. Por volta das 3 horas, ouvi as batidas novamente. 1, 2, 3. Peguei coragem, fui até a sala. A luz da rua entrava pelas frestas da janela, iluminando parcialmente o quadro. E foi aí que vi. O vidro estava trincado por dentro, e algo parecia se mover lá dentro, atrás da pintura. Dei um passo para trás. O ar ficou frio. O relógio parou. E então, a rachadura começou a se expandir, lenta, fazendo um som agudo. Eu não consegui me mexer. E quando finalmente o vidro estourou, algo caiu no chão. Uma fotografia antiga, escondida entre o quadro e a pintura. Peguei as fotos com as mãos tremendo. Nela, aparecia o mesmo homem e eu, em pé, ao lado dele. Mesmo corte de cabelo, mesma camisa que eu estava usando naquele momento, mas a foto parecia ter mais de 100 anos. Hoje, o quadro está guardado, trancado no porão,
Só que, às vezes, mesmo com o porão fechado, eu ainda ouço aquelas 3 batidas vindo debaixo da casa. 1, 2, 3. Como se ele quisesse sair de novo. Relato 3. A Capela dos Sussurros. A chuva caía grossa naquela madrugada. Relâmpagos iluminavam por breves segundos o portão de ferro do cemitério de Santa Aurora. O mesmo que agora permanecia trancado com correntes novas, depois do desaparecimento de 2 homens. Laura, estudante de jornalismo, chegou ali com o carro quase sem gasolina. A tempestade a surpreendeu na estrada, e o cemitério foi o primeiro abrigo que encontrou, mas não era apenas azar. Ela sabia onde estava. Vinha investigando as histórias daquele lugar há semanas. O coveiro que sumiu, o vigia que nunca mais foi visto, 2 homens, 2 datas, um mesmo ponto em comum, a capela antiga, no centro do cemitério. O vento balançava os galhos das árvores, fazendo-os parecer braços tentando impedir que ela entrasse. Mas Laura respirou fundo, segurou a lanterna e empurrou o portão. A corrente, curiosamente, estava aberta. O ferro rangeu alto, ecoando como um grito pelo campo molhado. Ela passou, com passos lentos, sentindo o chão encharcado ceder sobre os pés. As lápides antigas refletiam a luz do relâmpago, algumas rachadas, outras cobertas de musgo. E entre os túmulos havia um silêncio estranho. O tipo de silêncio que parece observar. A cada passo, Laura sussurrava o que via em seu gravador de voz. Primeiras impressões. Lugar abandonado, mas portão destrancado. Há sinais de que alguém ainda vem aqui. Quando chegou à capela, percebeu que as portas estavam entreabertas. A madeira escura rangia com o vento. E dentro, tudo parecia envolto em névoa. Ela acendeu a lanterna. O feixe de luz cortou a escuridão, revelando bancos quebrados, velas derretidas e um altar coberto de poeira. No centro do altar havia um espelho. Velho, oval, manchado. O mesmo tipo de espelho descrito nos relatos do antigo coveiro. Laura se aproximou fascinada, pegou o celular e começou a gravar. Aqui é Laura Mendes. Estou dentro da capela do cemitério de Santa Aurora. Encontrei um espelho igual ao descrito nos depoimentos antigos. Antes que terminasse a frase, ouviu algo. Um som leve, quase imperceptível, como um sussurro, mas vindo de dentro do espelho. Ela apagou o gravador. Silêncio. Então o som voltou, mais nítido agora. Eram várias vozes, sobrepostas, falando ao mesmo tempo. Algumas choravam, outras rezavam, outras chamavam seu nome. Laura recuou, assustada. A lanterna piscou e por um instante ela viu algo refletido no vidro. Atrás dela, no fundo da capela, uma silhueta. Baixa, curvada, com um chapéu de aba larga. Ela se virou depressa. Nada. O trovão estourou lá fora, fazendo as janelas tremerem, e quando olhou de novo para o espelho, o reflexo havia mudado. Agora o altar não estava vazio, havia um caixão ali, fechado, com o nome Laura Mendes entalhado na tampa. A moça deixou o gravador cair. O coração disparou, deu 2 passos para trás e o espelho começou a tremer sozinho. As vozes aumentaram, agora em desespero, até que todas se uniram num grito. O vidro se partiu. Os fragmentos voaram pelo ar e cada pedaço refletia algo diferente. O coveiro sorrindo, o vigia com a lanterna quebrada e rostos. Dezenas deles chorando dentro do reflexo. Laura tentou correr para a porta, mas ela se fechou com força. O trinco girou sozinho. A tempestade rugia lá fora e o interior da capela começou a escurecer, como se a própria luz estivesse sendo sugada para dentro do altar. Então, do chão, subiu um vapor negro, denso. No meio dele, uma figura se ergueu lentamente. Era o homem do terno preto. O mesmo que, segundo as lendas, chamava as almas para o portão. Ele olhou para ela e, quando falou, sua voz não ecoou. Ela simplesmente surgiu dentro da cabeça de Laura. 3 vieram, 3 ficaram,
O cemitério agradece. Ela tentou gritar, mas o som não saiu. A figura se aproximou, flutuando, e encostou a mão no rosto dela. A pele dele era fria como gelo. Laura caiu de joelhos, os olhos revirando, enquanto a luz da lanterna se apagava. Quando o raio seguinte iluminou a capela, ela já não estava mais lá. No altar, havia apenas o gravador, ainda ligado. A fita rodava e uma nova voz, diferente, falava calmamente. Relato de Laura Mendes, encerrado. Na manhã seguinte, os bombeiros encontraram o carro dela vazio, com o porta-malas aberto e o vidro molhado por dentro. Na parede da capela, alguém tinha escrito com letras trêmulas: "Eles falam, basta ouvir." E desde então, os moradores da região dizem que, nas madrugadas chuvosas, quando o vento sopra na direção certa, dá para ouvir uma mulher sussurrando perto do portão do cemitério: "Me deixa sair, por favor. Só quero contar o que vi." Relato 4. O padre e as vozes da terra. Na manhã em que Laura Mendes desapareceu, o padre Miguel foi chamado pela diocese. O bispo falava com voz séria, sem rodeios. "O cemitério de Santa Aurora precisa ser purificado, padre. Há coisas acontecendo lá que não pertencem a Deus." Padre Miguel era um homem de fé antiga, um dos poucos ainda dispostos a enfrentar o inexplicável. Tinha visto possessões, velórios que terminavam em gritos, sombras onde não havia luz, mas algo naquele chamado o incomodava de forma diferente. Era como se o próprio nome Santa Aurora carregasse um peso invisível. Ao chegar ao vilarejo, percebeu que ninguém queria falar sobre o cemitério. Os moradores desviavam o olhar, fechavam portas, cruzavam os dedos em silêncio. Na igreja local, o sacristão lhe entregou uma chave velha, enferrujada. "É a chave do portão, padre", disse ele hesitante. "Mas se o senhor for, vá antes do pôr do sol. Depois, o portão se fecha sozinho." Miguel guardou a chave no bolso e, sem responder, seguiu pela estrada de terra. O céu estava nublado e um vento estranho soprava contra ele, como se o empurrasse para longe. O portão apareceu à distância, alto, torto, coberto por musgo e ferrugem. O sino da capela, mesmo sem ninguém, balançava lentamente. Quando entrou, o ar mudou. Não havia o cheiro comum de flores murchas, mas sim um odor úmido, quase podre, misturado com ferro. Cada passo soava como um eco que vinha debaixo da terra. O padre tirou o terço do bolso, apertando-o com força. Andou entre as lápides, rezando baixo, e notou algo que o fez parar. Várias covas pareciam ter sido abertas e fechadas novamente em intervalos diferentes. As datas nas lápides eram recentes e repetiam os mesmos nomes das vítimas desaparecidas. Mais à frente, a capela. Portas entreabertas, janelas quebradas. Dentro, o altar estava coberto por um pano sujo. E o espelho, aquele mesmo, repousava em silêncio, com rachaduras como veias escuras. O padre se ajoelhou diante dele e começou a rezar. Mas a cada palavra que dizia, o reflexo no vidro distorcia o seu rosto. Ora o mostrava jovem, ora velho, ora morto. Então ele ouviu um som baixo, abafado, vindo do chão, como vozes subterrâneas, sussurrando uma mesma prece. Em coro, ajoelhou-se, aproximou o ouvido do piso de pedra e percebeu que as palavras vinham de baixo. Alguém rezava o Pai Nosso. Centenas de vozes, todas ao mesmo tempo, em línguas diferentes. O padre se levantou bruscamente, o suor escorrendo pela testa. Olhou ao redor e viu que parecia impossível. As paredes da capela estavam cobertas por marcas de mãos feitas com terra úmida, pequenas, grandes, deformadas, como se pessoas tivessem tentado sair dali. De repente,
O espelho tremeu. A superfície se moveu como água, e no reflexo surgiu uma figura. Um homem magro, de terno preto e chapéu, com olhos sem cor. O mesmo que assombrava os outros relatos. "Padre", disse a voz, calma, mas com eco metálico. "Você veio tarde demais." Miguel ergueu o crucifixo e começou a orar em latim. Mas as velas se apagaram sozinhas. O vento soprou de dentro para fora e o chão começou a vibrar. As vozes subterrâneas gritavam agora. Algumas choravam, outras riam. O padre recuou, tropeçando no altar. O espelho caiu e se quebrou em 1000 pedaços, cada um refletindo um rosto diferente: o coveireiro, o vigia, Laura e ele mesmo, de olhos brancos. Um grito atravessou a capela. As portas se fecharam com força, e a terra sob os pés do padre começou a se abrir, revelando degraus que desciam para a escuridão. Contra tudo o que a razão mandava, Miguel desceu. Cada passo parecia mais pesado. O ar lá embaixo era frio e denso, como se respirasse morte. Chegou a uma cripta antiga, onde dezenas de túmulos estavam dispostos em círculo. No centro, uma cruz de ferro retorcido, e ao redor dela estavam eles, os desaparecidos, todos de pé, olhos vazios, pele cinzenta, imóveis como estátuas. O padre começou a rezar, mas uma das figuras se moveu. Era Laura. Ela abriu a boca, e da garganta saiu um som distorcido, misturado de vozes. "Não rezem por nós, ouçam-nos." As luzes do crucifixo piscaram. Uma corrente invisível envolveu o padre e o ergueu no ar. A voz do homem de terno ecoou mais uma vez, agora por todos os lados. "Santa Aurora é o limite. Quem escava aqui, cava para dentro, não para fora." A terra engoliu o padre lentamente. Primeiro os pés, depois o corpo, até que o crucifixo foi a última coisa a desaparecer. Dias depois, a diocese mandou buscar notícias. Não encontraram o carro, nem o corpo, mas havia uma nova cruz fincada diante da capela. Nela, o nome gravado à faca: Padre Miguel Azevedo, o que desceu para rezar com os mortos. E dizem que nas noites mais silenciosas, quando o vento sopra do leste, quem se aproxima da capela ainda ouve um murmúrio vindo do chão, vozes rezando juntas, baixinho, pedindo por algo que nunca termina: Pai nosso, que estais no escuro.